Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Tottenham que entrou na disputa pela contratação de Xavi Simons. É a notícia passada por Matteo Moretto, é a notícia passada por Matt Law. Agora a gente vê o Chelsea enfrentando um grande problema, porque assim, estamos chegando no final da janela de transferências. O interesse pelo Simons foi notificado no dia 21 de julho, né? Ou seja, mais de um mês atrás, na verdade quase um mês e uma semana atrás, né? Estamos no dia 27 de agosto, então a gente tem dia 28, 29, 30, 31 e o dia 1º, né? Quanto nesse dia, 6 dias de janela de transferências faltando e nada parece iminente entre Chelsea e Leipzig pela contratação do Simons, porque o Chelsea quer vender um Nkunku e vender o Jackson primeiro. Já tá meio claro que ninguém vai pagar pelo Jackson, assim, o Chelsea quer 80 milhões de libras porque achamos que ele é melhor que o Cisco e que Tite. A gente assim, fica falando isso até alguém acreditar que isso é verdade, né? Agora a verdade é que, assim, o Jackson é um jogador que o Chelsea contratou 2 jogadores pelo lugar dele, que inclusive somando as transferências dá 90 milhões de libras, ou seja, o que o Chelsea quase pede pelo Jackson, eles pagaram para 2 jogadores que eles confiam mais na posição do que o senegalês, né? Sendo que um deles custou 30 milhões. E o Chelsea confia mais no cara de 30 milhões do que no Jackson, né? Tudo bem, muita rescisória, mas assim, cara, o João Pedro custou 60. Essa é a avaliação que o Brighton teve do João Pedro. Ele joga muito mais que o Jackson. Então, assim, não faz sentido você usar o Ekitike e o Sesco como réguas, até porque esses jogadores eram fundamentais para suas equipes, titulares absolutos, e o Jackson nem jogando, tá? Ele é terceira opção de centroavante. Assim, ele é terceira opção de meio atacante. Você vai colocar o Palmer e o Estevão antes. Assim, você não vai colocar o Jackson em cima do Estevão. O Jackson não tem nada melhor que o Estevão para ser 10. Aí, assim, você fica olhando para isso, né? O Chelsea faz essa protelagem toda, porque tem que vender um Nkunku, aí coloca um preço de quase 50 milhões de euros pelo cara, ninguém vai pagar isso pro cara que foi banco a temporada passada, que já tem um problema com lesões, e aí a gente chega no ponto que o Tottenham tá olhando, olha, perdi um monte de transferência nessa janela, chato, né, não consegui contratar o Gibbs White, não consegui contratar o Eze, né, o Tottenham já tá um pouco frustrado, né, até porque é um time promissor e eles precisam contratar alguém. Se eles contratam o Simons, olha, é uma contratação fantástica. Sim, Kudus, Xavi Simons, tem potencial demais, né? Imagina, você pode colocar o Xavi Simons na esquerda, coloca o Maddison quando estiver saudável de 10. É óbvio que o Maddison tá levando muitos questionamentos por causa dessa questão física, né? Tipo, a saúde dele não tá legal, né? Do ponto de vista físico, né? Mas assim, esse time já é um ataque legal, já venceu o Manchester City de maneira convincente. Imagina se coloca um cara do calibre do Xavi Simons na equipe. Nossa, é um ataque que eu vou falar. O Tottenham vira candidato sério a top 4, sério mesmo, top 4, e pra incomodar os times da frente com consistência, porque vão colocar um nível de criatividade, de qualidade no time fantástico. O Kudus, ele tem essa questão muito difícil de marcar, fisicamente muito forte, e o Simons, ele consegue sair, né, de blocos baixos, né, ele consegue gerar mágica em espaços pequenos, com bons passes, visão de jogo, boas finalizações, mas o fato é que, assim, o Chelsea tá sacaneando também no mercado de transferência, quando chega lá, não, agora vamos contratar o Fermin Lopes, jogador do Barcelona, que vai custar basicamente o mesmo ou mais do que o Xavi Simons, né, e assim, o Fermin Lopes, né, é um jogador que é importante pro Barcelona. Se o Barcelona perde Fermin Lopes, né, não tenho certeza que eles podem usar esse dinheiro para reinvestir em outras transferências, visto a situação financeira precária do clube espanhol, tá tendo dificuldade até de registrar os jogadores que eles contrataram por empréstimo. E assim, a gente tem essa situação do Barcelona, né, e o cara, ele é reserva imediato do meio-campo e sempre entra produzindo bem. O Hansi Flick quer a permanência dele, então não é tão simples tirá-lo do Barcelona. E a verdade é, ele não é titular no Chelsea com facilidade. Ele é o meio-campo do Chelsea, Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Cole Palmer. Então, assim, ele não é um cara, né, que vai ser titular absoluto ali. Na ponta esquerda, o Xavi Simons pode ser. Ele é mais jogador que o Gittins, ele é mais jogador que o Garnacho. E assim, isso aqui para a transferência do Garnacho também, né? Mas a questão é, a gente tem essa situação que não faz lógica o Fermin Lopes, né? Tipo, não tem, você não consegue ver sentido, né, deles mudarem do Simons pro Lopes, porque são jogadores diferentes, né? E o Lopes não é tão criativo quanto o Xavi Simons. E aí, você chega e olha assim, né? O Chelsea tá fazendo o cara esperar esse tempo todo, aí fica pensando, ele vai negar tudo por causa do Chelsea? Eu não acho, sinceramente. Eu acho que se chegar um ponto ali que ele vai ficar cansado de esperar, o Tottenham vai fazer uma proposta e ele vai embora. Por que vocês acham que ele vai recusar o Tottenham nessa altura? É um time de Champions também, tá com um ótimo técnico, tem um bom elenco, jovem, qualificado. Tem tudo pra competir nessa temporada. Acabou de ganhar do Manchester City. Óbvio, o Chelsea é um destino atrativo? Mas não é o único.
Gente, o Chelsea não é o Real Madrid, ele não é o Barcelona. Se fosse o Real Madrid já teria contratado também, vamos ser justos, né? E aí eu tenho que falar aqui, né, tipo, esses negociadores do Chelsea, eles até estão vendendo bem boa parte dos jogadores, mas eles não são grandes negociadores para contratar. O Brighton pediu mais pelo João Pedro, eles pagaram, né? Tipo, 60 milhões, né? O Moisés Caicedo, eles queriam pagar menos de 100 milhões, tiveram que pagar 115. O Enzo Fernandes tentaram oferecer 90, pagaram 120. Eu tô mentindo aqui? O Cucurella, gente, eles queriam pagar 40, eles pagaram 63 milhões. Eu não tô entrando no mérito se contratações ruins ou não. Na verdade, pra mim, são as melhores contratações que o Chelsea fez, né? Mas o Chelsea paga mais, né? Tipo, paga muito dinheiro. Eles pagaram quase 60 milhões pelo Lavia, que é um cara que só fica machucado. Então, assim, o Chelsea paga muito dinheiro. Ele não teve, eu não vi nenhuma transferência que o Chelsea, com sucesso, reduziu significativamente a taxa de transferência que teriam que pagar. Ainda mais pensando num clube como o RB Leipzig, né? Que, assim, tem um histórico de, assim, vender bem até. Não acho que eles vendem mal, não. Então, assim, o preço tá baixo, vale lembrar. 70 milhões de euros pelo Xavi Simons é uma barganha. Ele é um jogador de 22 anos, com excelente versatilidade. Ele já conseguiu lá no PSV jogar nos 3 posições de ataque, né? Ponta esquerda, ponta direita e meio atacante. Ele é um jogador que produziu diretamente, né, para gols 19 participações nessa última temporada, isso conta gol e assistência somados, em 25 jogos, num dos clubes mais desorganizados da Bundesliga, que era o Leipzig, né? Então, assim, ele tem 22 anos, ele é versátil, joga em várias posições, é um cara com ética de trabalho fantástica, tá aí treinando pelo Leipzig, mesmo sabendo que quer ir embora, ele tá dando tudo de si ali dentro do clube, né? E, assim, esse tipo de cara você não acha tão fácil no mercado. Ainda mais pensando, o Wirtz, que não acho tão melhor que o Simons assim, essa é a minha opinião, vocês podem discordar, ele custou 150 milhões, gente. É ok, porque o Leverkusen tá numa posição mais privilegiada, mas assim, ele acho que é mais jovem também. Mas, assim, o Ekitike custou 95 milhões, o Sesco custou mais de 80 milhões, o Simons tá 70, com bônus incluído, gente. Vocês acham que essa negociação tá cara? Pelo amor de Deus, olha esse mercado inflacionado. Assim, ele tá mais barato que o Mbeubu, ele tá mais barato que o Matheus Cunha. Sim, ele não tá caro. Ele tá mais barato que o Eze. O Eze tem 27 anos e não é melhor que o Simons. É bom jogador, não tô aqui falando que é ruim, não. Mas assim, o Chelsea tá com um cu doce pra pagar literalmente 70 milhões de euros, que não dá um pouquinho mais de 60 milhões de libras. Um time que pagou 115 milhões de libras no Caicedo. Qual é a lógica disso? Sério, qual é a lógica? E assim, eu não consigo entender essa questão tanto do fair play, porque o Chelsea nesse momento ele tá com saldo quase que positivo no fair play financeiro, né? Na verdade, nem no fair play financeiro, nas transferências. E olha que vendeu jogador de base no meio disso tudo, né? Vendeu o Brojato, não dá tanto dinheiro assim, né? Mas qual que é a dificuldade, gente, de pagar isso pelos Simons, né? Sinceramente, né? O Arsenal tá gastando mais de 300 milhões a mais do que arrecadou em transferências até agora na janela. Aí, tipo assim, esse time não vai ter problema de fair play, até porque o Arsenal vende mal, isso não é de hoje. Desde 2021, dos times que pior vende, tá com uma balança de 900 milhões a mais do que gastou do que vendeu. Aí o Chelsea vai ter problema, só o Chelsea vai ter problema com fair play, e acabou de ganhar a Copa do Mundo de Clubes, né? Tipo, ter dinheiro de premiação que o Chelsea tem. Então, assim, olhando pra esse cenário todo, eu só consigo pensar assim, o Chelsea tá negociando de uma maneira que parece que tá super confiante que nada de ruim vai acontecer. E se acontecer, gente, imagina, esse cara não só não vai pro Chelsea, mas ele vai pro rival direto, e um rival direto qualificado e capaz de competir contra ele. Porque o Tottenham nesse ano não tem um Postecoglou mais. É um técnico muito melhor, Thomas Frank é muito melhor, já acabou de ganhar do City. São ótimas atuações que o Tottenham fez até agora. E adereçando mais talento, esse time é muito perigoso. Já tem o João Palhinha, já tem o Kudo, se tiver um Simons, esse time é muito perigoso. É um dos times mais fortes dessa Premier League, a meu ver, pelo técnico melhor que eles receberam, que está aproveitando muito mais o talento dos seus jogadores, vídeo Richarlison. E assim, o Chelsea, a meu ver, precisa de mais profundidade, precisa de cobertura pro Palmer, precisa de alguém para jogar melhor pelo lado esquerdo. Gittens e Garnacho seria uma piada de mau gosto. Você tá saindo de Sancho e Madueke, Tariq George, para ir para Gittens e Garnacho, né? Tipo, 6 para meia dúzia. Então, assim, olha, eu ouso dizer, acho que o Sancho seria até melhor do que o Garnacho. Nossa, vou te falar. O Chelsea está arrumando problema na janela. Vamos ver se ainda consegue concretizar essa negociação, se apressa isso. Pelo amor de Deus, não aguento mais essa novela. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.